Boa tarde, boa noite a todos presentes. Boa tarde aos brasileiros, boa noite se estão fora do país. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes pela presença nesse encontro. Ele foi idealizado para trazer informações importantes em relação ao tema que será debatido. Essa live será apresentada conjuntamente entre os times do MTA e do RSA, escritórios que atuam em sociedade desde dezembro de 2022. Muito prazer, meu nome é Fernando Drummond, sou sócio e VP do MTA. Nosso escritório possui 24 anos de atuação no Brasil em sistema full service, nas mais diversas áreas do direito, com especialidades na consultoria, no contencioso e na auditoria. Possuímos escritórios próprios em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Campinas, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre e Vitória, e atuação em todo o território nacional por meio de uma ampla rede de correspondentes também. Visando atender às necessidades dos nossos diversos clientes, decidimos internacionalizar as nossas operações através do Raposo Subdil Associados, RSA, uma das mais renomadas bancas portuguesas que possui escritórios próprios em Lisboa, Porto, Algarve, Madeira, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A equipe do RSA é altamente qualificada e multidisciplinar, possuindo competência e experiência e atuando há décadas em assuntos estratégicos para seus clientes. Feita essa breve apresentação, passo a palavra ao sócio do RSA, Pedro Paes, que de Lisboa iniciará os debates deste tema, que, como já dito, é de suma importância para a compreensão, em especial do nosso público brasileiro, como alternativa em geral para os seus negócios e para suas próprias vidas pessoais. Muito obrigado a todos e estaremos à disposição. Pedro, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Camila. Obrigado a todos. Antes de mais de começar a nossa apresentação, obrigado a todos os presentes. Gostava muito de agradecer a Marcelo Tostes esta oportunidade de fazermos um trabalho conjunto que temos vindo a trabalhar nestes assuntos e que tem tanta importância para o mercado brasileiro como um mercado de entrada de muitos imigrantes em Portugal. Eu neste momento estou aqui acompanhado pelo meu colega Luís Freitas, que é advogado associado no Departamento de Imobiliário e também de Imigração e Vistos aqui da Raposo Subdil e Associados, e eu sou o sócio responsável pelo Departamento de Operações Internacionais e também sou co-coordenador desta área de Imigração e de Vistos aqui da RSA. Para completar esta nossa antena aberta, esta nossa live que nós preparamos, nós temos em produção um guia, que é o Guia dos Investimentos Estrangeiros em Portugal. Esse guia, neste momento, está a sofrer uma revisão profunda em virtude do governo português estar a aprovar no Parlamento o pacote Mais Habitação, que é um pacote legislativo que traz uma série de alterações aos investidores, nomeadamente aos estrangeiros, e para isso nós estamos à espera que esta legislação seja aprovada para atualizarmos este nosso guia, que está quase terminado, e logo que seja aprovada a legislação no Parlamento, faremos então a publicação através de e-book no nosso site e daremos também conhecimento a todos aqueles que nos contactarem no sentido de terem mais informação que vai complementar esta nossa apresentação sobre investimento estrangeiro e todas estas questões relacionadas com vistos e autorizações de residência. Bom, eu vou começar, nós preparamos uns pequenos slides, mas depois estaremos aptos a receber perguntas e a apresentar respostas a essas mesmas perguntas. Preparei um pequeno slide que vou projetar sobre esta nossa apresentação e sobre o investimento estrangeiro em Portugal. Bom, como referi, nós estamos a tratar de investir em Portugal, de residir em Portugal. E aqui estão apresentadas três razões muito importantes que levam muitos brasileiros e muitos imigrantes a escolher o nosso país para trabalhar, para investir. A começar pela localização privilegiada, nós de facto somos um país abençoado por Deus, pela localização que temos, estamos muito bem situados, somos membros da União Europeia, um mercado que representa 500 milhões de habitantes, temos a língua portuguesa, que é uma língua comum
aos nossos países, que é falada por mais de 250 milhões de pessoas, e temos de facto esta relação histórica e cultural de irmãos com os países de língua oficial portuguesa, como o Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique e outros, e somos de facto o país que tem a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia e a 11ª maior do mundo, o que torna o nosso mercado de consumo muito atrativo, com estas relações privilegiadas que temos com os PALOPs, especialmente com o Brasil, com o Brasil e com Angola e com Moçambique, e este potencial todo com a América do Sul e a América Central através do Brasil. Depois também somos dotados de infraestruturas de comunicação e de comunicações móveis das mais altas da Europa e com baixos preços. Temos uma rede de telecomunicações muito boa e uma rede também de autoestradas muito densa, o que faz que o nosso país esteja muito bem cotado neste campo. Depois, os nossos cursos também são muito importantes e, de facto, para o mercado brasileiro, a segurança tem sido um dos fatores que mais contribui para esta atração, por esta paixão que os brasileiros têm pelo nosso país, que de facto temos uma muito baixa criminalidade. Depois, a nível de competências da nossa população, temos uma mão de obra jovem, com elevadas qualificações, com universidades com excelentes competências científicas, temos das melhores universidades da Europa, temos empresas muito produtivas e com renovada capacidade de exportar produtos e serviços, em setores tradicionais que são posicionados na cadeia de valor. Basta pensar no nosso vinho, no nosso azeite, nos nossos textos, nos nossos sapatos, e há uma série de outras indústrias que estão de facto, que são indústrias de ponta na Europa. Temos uma elevada resiliência, o nosso tecido empresarial é um tecido empresarial com muita antiguidade, com muita história na indústria, e portanto temos isto. Depois, a nossa competitividade vem muito pela baixa taxa de IRC, comparativamente com outros países europeus, e a criação de um regime fiscal simplificado para as pequenas e médias empresas. Temos, no momento, a nível de litígios, estamos no 27º lugar, a nível de redução do nível de litígios comerciais, o que oferece condições para promover cada vez mais um ambiente favorável às empresas. Também o nível de registro de propriedade também tem vindo a melhorar muito, e portanto temos um país em que cada vez mais todos os registros comerciais, todos os registros prediais são informatizados e contribui muito para que os nossos investimentos sejam cada vez mais desprovidos de burocracias. E então que nos dá um 10º lugar, por exemplo, ao nível dos procedimentos de resolução de insolvência. Como referi, o empreendedorismo tem vindo a melhorar substancialmente. Há uma melhoria do ambiente regulatório e uma redução de 17% do número de startups. Para terem noção, hoje em dia, constituir uma empresa é algo muito simples, que pode ser feito online, com documentos digitalizados, e, portanto, já não se torna obrigatório ter que se deslocar para um conservatório de registro comercial para constituir uma empresa, e, portanto, o que nos dá o 10º lugar em termos de facilidades a nível da União Europeia, a nível dos 28 da União Europeia, para iniciar uma atividade. E então, entrando um pouco mais no tema que nos traz hoje, os vistos e a residência legal em Portugal, vamos falar e vamos responder a perguntas sobre os 4 principais vistos que temos em cima da mesa para discussão. Temos um visto chamado visto D2, que é um visto de residência para o exercício de uma atividade profissional independente ou para imigrantes e empreendedores, e o chamado Startup Visa. Também vamos ter a oportunidade de descodificar um pouco o que é o Startup Visa e as diferenças para os outros visas. Temos o chamado visto D7, e é um visto muito requerido pelo Brasil. Há muitas pessoas que estão aposentadas, vêm para Portugal e que têm também rendimentos próprios e pedem muito este visto, D7. Depois temos o visto de residência para exercício de trabalho de forma remota, os vulgarmente denominados nómadas digitais,
ou seja, eu posso ser um trabalhador informático que está com visto de residência em Portugal e estou a trabalhar de Portugal para um outro país. Portanto, por exemplo, posso estar a fazer exercer o meu trabalho para o Brasil, através de Portugal, e, portanto, com este visto posso, de facto, solicitar um visto de residência. E depois temos a novidade, que é o visto CPLP, que é o visto da Comunidade Portuguesa dos Países de Língua Portuguesa, e, portanto, é uma inovação legislativa que começou em agosto de 2022 e que já teve sérios impactos na atribuição de vistos recentemente. Portanto, é um visto também que se pode explorar. Para terem apenas uma ideia, e também querendo acelerar um pouco, porque também não temos muito tempo nesta nossa live, neste momento temos cerca de 600, 700 mil cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, sendo que o Brasil representa mais de 30% desses cidadãos estrangeiros, o que é muito significativo. E também o que é muito significativo são os distritos onde temos muitos brasileiros, onde temos muitos estrangeiros, a começar por Lisboa, de facto é a capital, depois Faro, porque de facto é uma zona de turismo ligada ao Algarve, capital do Algarve, e Setúbal. Portanto, são 3 distritos onde nós encontramos muitos cidadãos brasileiros e de outros países que estão a residir em Portugal. E a nível de relatório CEF, o CEF, portanto, é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Estamos com novos títulos emitidos na ordem dos 111 mil, portanto 112 mil, e uma vez mais o Brasil, com quase 40 mil vistos, se destaca, e muito abaixo vem a Índia, e depois vem Angola, e Itália e França. Portanto, são de facto os países, Brasil neste momento, e a Índia, que estão a contribuir para que haja cada vez mais estrangeiros que decidem residir em Portugal, investir em Portugal. Vou dar a palavra de seguida ao meu colega Luís, para que fale mais especificamente sobre os vistos. Olá, boa noite. Boa noite para quem está em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. Pronto, tal como o Pedro acabou de mencionar, queria dar só aqui um briefing, que é, houve uma altura em Portugal em que se procuravam muitos denominados vistos Gold, e este pacote mais habitação que o governo português a Assembleia da República Portuguesa está a aprovar, visa de certa forma acabar com os denominados vistos Gold, nomeadamente no que diz respeito àqueles investimentos que tenham como objeto direto ou indireto a habitação. Neste sentido, vira aqui um pouco o panorama e as pessoas começam a procurar mais pelos vistos vistos ordinários, digamos assim, pelos vistos mais comuns em Portugal, que são todos aqueles que vamos falar, e alguns outros que têm alguma importância e que também estaremos sempre disponíveis para tirar qualquer questão com qualquer interessado. Neste sentido, começava por falar pelo visto B2, que é conhecido pelo visto Entrepreneur Visa. Porque o visto Entrepreneur Visa? Porque é o visto empreendedor e é dos vistos que mais impacta em Portugal. Apesar de também permitir o exercício de uma atividade profissional sem contrato de trabalho, o que nós chamamos em Portugal os típicos prestadores de serviços ou trabalhadores a recibos verdes, temos também esta parte do Entrepreneur Visa, em que, com a constituição de uma sociedade, ou seja, uma atividade de investimento em Portugal, os requerentes podem obter um título de residência que permite efetivamente residirem em Portugal com os direitos equiparados àqueles dos portugueses. Pronto. Dito isto, temos de separar este tipo de visto em 2 partes, sendo que a primeira é em relação aos prestadores de serviços. São as típicas pessoas que estão a recibos verdes e que trabalham para o outro sem contrato de trabalho. Depois temos o visto de empreendedor, que é a segunda parte que queria falar convosco, em que um estrangeiro pode vir para Portugal, constituir empresa, e constituída empresa com uma atividade económica que queira operar em Portugal, pode também submeter o seu pedido de residência.
Uma nota prévia que também vai valer para os próximos vistos que iremos falar é a denominação legal do que é um visto e do que é um título de residência. Sendo que o visto é o documento que permite a entrada em território português, quer seja para turismo ou para residência, enquanto que o título de residência é sim o cartão, o BI, digamos assim, de estrangeiro, que vem para Portugal e quer cá permanecer. No visto D2, temos aqui várias especificidades. O requerente tem que demonstrar, em primeiro lugar, que efetuou uma operação de investimento. O que é a operação de investimento neste caso? Ou ter um contrato de prestação de serviços, ou, por outro lado, constituir uma sociedade. Antes, num passo anterior a este, quando estamos a pedir o visto junto do posto consular responsável no Brasil, podemos, sim, por um lado, demonstrar que temos essa oportunidade e, no caso das empresas, de que há um plano de negócios que vai demonstrar efetivamente que vai ser constituída a empresa em Portugal e vai ser dada investimento. É necessário também, à base dos outros vistos, demonstrar os meios financeiros disponíveis em Portugal. E o que é que são os meios financeiros, ou o que nós chamamos dos meios de subsistência? Os meios de subsistência é o comprovativo de que, com a atividade que vão exercer, vão conseguir ter o rendimento mínimo mensal garantido, por outras palavras, o ordenado mínimo em Portugal, que hoje em dia corresponde a 760 euros. É preciso demonstrar que estes 760 euros vão ser obtidos com a garantia de 12 meses. O que é que isto quer dizer? Durante os 12 meses, que é o período inicial de emissão do primeiro título de residência, as pessoas têm que demonstrar que nesses 12 meses vão conseguir ter o equivalente ao salário mínimo, os 760 euros. É necessário ainda demonstrar que têm alojamento, seja através de um contrato de arrendamento, o aluguel, ou um contrato comodado, qualquer tipo de contrato, ou a mesma propriedade de um imóvel em Portugal, qualquer coisa que demonstre que tem uma habitação efetiva em Portugal. Depois, outros procedimentos à parte que também são relativos aos outros vistos, é necessária a obtenção do NIF, que é o Número de Identificação Fiscal, cá em Portugal, que é emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira. É necessária ainda a inscrição pessoal na Segurança Social para demonstrar que efetivamente é a sua situação regularizada em Portugal. E, por último, fazer aqui a distinção que o Pedro falou do que é o empreendedor e o que é o Startup Visa. São duas questões muito similares, mas diferentes na sua gênese legal. O Entrepreneur Visa, ou visto de empreendedor, digamos assim, é um visto que, como já falei, tem por objeto a constituição e prática de uma atividade comercial em Portugal, enquanto que o Startup Visa tem a ver com as startups. É feita a constituição de uma startup, mas esta startup tem que ter um contrato com uma incubadora certificada. E apenas após o contrato com a incubadora certificada pode ser emitida a declaração da Agência para a Competitividade e Inovação, que é o IAPMEI. Com estes documentos é possível, sim, submeter o pedido de residência perante o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Num último ponto, em relação a este visto, e que é importante para todas as pessoas, e especialmente para os brasileiros, é que este título de residência não necessita, ao contrário da grande maioria, da obtenção prévia de um visto de residência, que é aquele título que eu já falei, que permite a entrada em Portugal. Porquê? O que é importante para os brasileiros neste caso? Como muitos de vós hão de saber, há um acordo bilateral entre Portugal e o Brasil que permite a isenção de visto para a entrada em território português. E nestes casos, como é o caso do visto D2, é possível efetivamente que o interessado entre em território português, promova então todos os procedimentos necessários para o preenchimento dos requisitos de pedido do título de residência e, nesse caso, como não tem um visto, vai a um portal, que é o portal SAPA do CEF,
onde se faz a denominada manifestação de interesse. Juntamos todos os documentos, aguardamos a notificação do CEF com a pré-validação do processo documental e, após esta notificação, é necessário agendar, então, uma deslocação ao CEF para a recolha dos dados biométricos e entrega dos documentos necessários para a validação e emissão do título de residência. O próximo visto, que também parece muito interessante e como o Pedro já disse também, é o visto D7. Este visto tem uma grande procura entre os brasileiros e outros povos, como por exemplo os americanos dos Estados Unidos da América, os cidadãos dos Estados Unidos da América que têm vindo para Portugal. Porque este é um visto que é passado com base nas regras gerais da lei dos estrangeiros e fronteiras em Portugal, nomeadamente nos termos do artigo 77. Este visto permite que os reformados, os pensionistas, possam vir para Portugal mediante a demonstração de que oferem efetivamente uma pensão equivalente ou superior a 760 euros, novamente o salário mínimo de Portugal. Mas há uma segunda parte também, que é para as pessoas que tenham rendimentos de bens móveis ou imóveis, rendimentos de aplicações financeiras ou rendimentos de propriedade intelectual. Estas pessoas também podem efetivamente solicitar o visto D7 em Portugal e, mais uma vez, têm que cumprir o requisito dos 760 euros, que é igual ao salário mínimo nacional. Contudo, há que dar aqui uma nota bastante importante, que é, para a obtenção destes títulos de residência, devem os requerentes abrir uma conta bancária em instituição financeira portuguesa, num banco português, e esses montantes devem ser depositados na conta bancária portuguesa. Nós aconselhamos também que seja feito previamente ao pedido da autorização de residência, que é para depois termos substância suficiente para demonstrar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a regularidade do depósito desses mesmos montantes. Luís, só um momento, parece que há aqui um problema técnico que dizem que tu não apareces. Desculpa, estão a ver bem o Luís, Fernando e Camila? Perfeitamente agora. Perfeitamente. Ok, estavam a dar informação. Lindos como sempre. Que o Luís estava desaparecido e, portanto, vamos então continuar. Para mim está tudo certo. Tá? Perfeito. Ok, então vamos partilhar. Peço desculpa por esta introdução, esta pausa, mas queres ficar aqui com isto a ver, só não? Não. Não? Apresentação. Pronto, depois desta pausa, passo agora para o próximo tipo de vistos. Este que foi uma inovação legislativa portuguesa que tem cerca de 2 anos e que foi uma grande inovação num momento pós-Covid. Porquê? Porque cada vez mais ouvimos falar nos nómadas digitais, nas pessoas que investem em bitcoins, em criptomoedas, em NFTs, em trabalho remoto para outros. Todos estes têm tido um impacto a nível global gigante. E isto também atrai imigração, atrai mais investimento, atrai uma maior economia para o nosso país. Os nómadas digitais, considero eu, que foi uma grande medida do governo português no que concerne à imigração portuguesa e à atração de investimento estrangeiro. O que é que são os vistos dos nómadas digitais? Temos que ter aqui novamente atenção a 2 questões, que é, primeiro, temos o visto de estada temporária e depois temos o título de residência. Só dar uma nota prévia antes de entrar nestas 2 distinções, que é, este é mais um tipo de visto D7. Apesar de ser uma subespécie do D7, é também feito com base no mesmo enquadramento legal que o visto D7. Assim sendo, vou começar pelo visto de estada temporária para nómadas digitais.
O visto de estada temporário para nómadas digitais é um visto que permite entradas múltiplas em território português. É um visto que é pedido junto do posto consular português competente e serve para pessoas que querem trabalhar a partir de Portugal para entidades fora do território nacional. Uma entidade que tenha domicílio ou sede fora do território nacional, melhor dizendo. Este tipo de visto tem a validade de 1 ano e, como já disse, permite múltiplas entradas e saídas. Portanto, podem passar um dia em Portugal, um dia em Espanha, um dia no Brasil, 10 dias em Angola, digamos assim, sem qualquer tipo de problema, porque em Portugal vai ser sempre permitida durante este ano a entrada. Por outro lado, temos o título de residência para os nómadas digitais. É feito nos mesmos termos, é trabalho remoto prestado em Portugal para empresas sediadas fora do território português, e este título de residência tem que ser precedido de um visto de residência, também pedido no posto consular português competente. Este título de residência, como o nome diz, é o cartão do estrangeiro, permite a residência em Portugal, permite as renovações e permite que o mesmo tenha uma equiparação de direitos aos portugueses. Há que destacar que, passados 5 anos, com a emissão deste título e como também funciona para o D2 e para o D7, é possível pedir a nacionalidade portuguesa. Ou seja, após 5 anos de residência legal em território português, estes podem requerer a nacionalidade portuguesa. Passo, se calhar, para o próximo, que são os CPLP. Este, sim, a última novidade legislativa em Portugal. E o que é que são os vistos CPLP? Na realidade, são títulos de residência que têm um processo administrativo simplificado, menos burocrático e muito mais rápido em relação aos demais. Este visto beneficia qualquer cidadão de um país que pertence à comunidade dos países de língua portuguesa, nomeadamente o Brasil, e é uma iniciativa que promove trazer a imigração dos nossos países irmãos. Este visto ainda não está totalmente, ou seja, os procedimentos para este visto, para este título de residência, ainda não está totalmente acabado. Porquê? Porque, novamente, como acontece com o visto D2, é possível a submissão do pedido de emissão de título de residência sem que o requerente seja portador de um visto de residência. Então, voltando a separar em partes, há 2 hipóteses. Junto do posto consular português, o requerente pede um visto de residência CPLP. Quando chegado a Portugal, obtido o número de identificação fiscal e processados os demais trâmites, como a inscrição na Segurança Social, como a abertura de conta bancária, etc., podem efetivamente, com o seu visto de residência, submeter no portal da mobilidade CPLP o pedido de título de residência. Este é um processo que, à partida, é célere, é um processo do que nós temos conhecimento nos postos consulares portugueses no Brasil, demora cerca de 30 a 60 dias a ser emitido o visto CPLP. Uma vez chegados a Portugal, os demais trâmites, se forem bem executados, demoram entre 2 a 3 semanas e, passado no máximo 1 a 2 meses, é possível obter o título de residência CPLP, se todos os documentos instruídos sejam aqueles necessários. Por outro lado, como dizia, é possível também que entre em Portugal sem visto de residência, ou seja, com a própria isenção de visto mediante o acordo bilateral assinado entre Portugal e o Brasil, que permite que os cidadãos brasileiros entrem em Portugal sem qualquer tipo de visto de residência ou visto de turismo. Posto isto, caso
preencham os demais requisitos, podem fazer uma manifestação de interesse tal como no D2. A questão é, e é por isto que ainda não está completo, toda a gente que tinha submetido, toda a gente, ou seja, todos os cidadãos da comunidade, dos países de comunidade, dos países de língua oficial portuguesa, peço desculpa, que já tinham submetido uma manifestação de interesse previamente a 2022, até o termo de 2022, puderam fazer a transferência dos seus processos para o visto CPLP e conseguiram tramitar muito mais rapidamente o seu processo. Neste momento ainda não é possível, portanto, temos primeiro, numa primeira parte, que submeter a manifestação de interesse no portal SAPA e aí, quando estiver disponível, passar para o portal CPLP, que permitirá que seja muito mais rápido a obtenção do título de residência. Uma última nota. Os vistos CPLP são para pessoas que possuam trabalho ou promessa de contrato de trabalho em Portugal, que tenham constituído uma sociedade comercial, nos termos do D2, ou ainda aqueles que têm um contrato de prestação de serviços, tal e qual como nos termos do D2. E pronto, acho que em termos gerais ficam aqui com um bom enquadramento legal de como se procedem os vistos mais importantes. E se calhar passava agora a palavra à Camila para dar seguimento. Antes da Camila falar, queria primeiramente agradecer vocês a apresentação, sempre muito esclarecedora. Acho que vários pontos aí foram abordados daquilo que realmente é necessário para a compreensão do tema. Queria aqui aproveitar a oportunidade para apresentar também a Camila. Camila Leite é a nossa sócia aqui em Belo Horizonte, cuida do nosso Portugal Desk também, uma mesa aí que foi criada para trazer aí para os escritórios todas as demandas e solicitações dos nossos clientes. Eu vou passar a palavra à Camila, que é agora a moderadora aqui. Acho que tem várias perguntas aí, Camila? Enfim, que os participantes fizeram aí, e eu acho que responder essas perguntas aí seria muito interessante, para que os nossos colegas portugueses aí pudessem esclarecer um pouco mais do assunto aí para quem está nos assistindo. Obrigada, Fernando. Boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses. Para mim, é uma satisfação participar do debate, porque eu, particularmente, tenho um interesse pessoal no assunto, estou em vias de obter a minha cidadania, aprendi muito com a apresentação de vocês, Pedro e Luiz, parabéns, foi excelente, e obrigada por falarem pausadamente, foi muito fácil de entender, e é muito bom, porque assim, foi um pedido meu para eles, gente. Eu falei, fala mais devagar, gente, porque a língua é a mesma, mas às vezes é difícil acompanhar. E eu achei muito bom, porque claro que a língua é um grande facilitador, mas são vários os fatores que tornam Portugal um país atrativo, são vários. E Portugal, se eu não me engano, hoje ele está no ranking da Heritage Foundation, que é aquele ranking da liberdade econômica. Se eu não me engano, ele está lá no lugar 50, enquanto o Brasil está no 150, está lá na lanterna, que é exatamente o tamanho do Estado aqui nas nossas costas e a dificuldade de sobrevivência do empreendedor no Brasil. Isso vem piorando ao longo dos anos. Então, Portugal tem esse grande diferencial que o empreendedor tem mais liberdade, é mais fácil abrir empresa, fechar empresa, contratar, demitir. Então, acredito que seja um grande, um fator que com certeza contribui muito para a gente pensar em investir em Portugal e, por que não, se mudar para Portugal também. Fico muito feliz dessa nossa parceria estar se fortalecendo e queria agora colocar algumas perguntas para o Luiz e para o Pedro. Eu vou começar com uma pergunta para você, Luiz. É o seguinte: para ter o visto D2, eu preciso ter uma sociedade comercial constituída? Pronto, aqui vamos outra vez à dicotomia de visto e título de residência, que é algo que é mesmo importante ter uma noção para conseguirmos efetivamente dar uma boa resposta.
para obter o visto, que é o título que se pede junto do posto consular para permitir posteriormente a residência em Portugal? Não é necessário. Desde que haja um bom business plan, um contrato de sociedade, se demonstre que efetivamente queremos constituir uma sociedade em Portugal, qual será o objeto social da própria sociedade, isto é, o que é que a sociedade vai produzir, em que é que a sociedade vai investir, qual é o tipo de comércio, digamos assim, que a sociedade vai fazer. Isto é um pressuposto suficiente para se pedir o visto de residência. Por outro lado, quando falamos em título, vou passar a falar no cartão do estrangeiro, pronto, que é o bilhete de identificação do estrangeiro. Para ter o cartão do estrangeiro, é necessário já efetivamente ter uma empresa constituída. Mas como o Pedro já falou, como a Camila reforçou, em Portugal hoje em dia é muito simples de se abrir uma empresa. Temos o chamado empresa na hora, que não é bem empresa na hora, mas é em 1 dia, 2 dias úteis conseguimos ter uma empresa constituída em Portugal. Isto facilita muito as operações e pronto, não é... Quero eu dizer com isto, não é difícil de se abrir uma empresa em Portugal, mas efetivamente para pedir o título de residência, o cartão de estrangeiro, é necessário sim ter uma empresa constituída. Perfeito. Vou aproveitar ainda o tema do visto D2. Outra pergunta chegou aqui. Tenho um visto D2 em Portugal como empresário e agora pretendo trabalhar para outra empresa. Posso fazê-lo? Sim. Sim, a resposta é afirmativa. Os títulos de residência, os cartões, na parte de trás têm uma questão que diz permite a atividade profissional em Portugal. O título de residência do D2 permite, se fizermos um requerimento na altura da submissão do pedido ao CEF, que efetivamente seja praticada a atividade profissional em Portugal. Portanto, mediante este requerimento, o CEF autoriza a que, apesar de terem uma empresa constituída em Portugal, possam efetivamente trabalhar em qualquer outra empresa. Camila, está em mute. Perdão. Vou seguir nas perguntas relativas a esse visto, são várias. Aí eles perguntam se o Startup Visa é o mesmo do que o visto de empreendedor, se é o mesmo do visto D2. Eu tentei dar... Eu percebo a pergunta, percebo perfeitamente e obrigado a quem fez a pergunta, mas eu tentei dar aqui um pequeno contexto quando falei sobre esta parte, porque para quem lê a lei, para quem é jurista, é um pouco difícil efetivamente perceber a distinção entre o visto de empreendedor e o Startup Visa. Porquê? Porque ambos são sociedades, mas uma é uma sociedade de pequena dimensão que tem um exponencial de crescimento muito grande e que para isso está em incubadora certificada. Então, o visto empreendedor, por um lado, é o das empresas, o que temos falado com maior destaque até agora, enquanto que, por outro lado, se fizermos uma Startup Visa, temos que ter aquela tal declaração do IAP-MEI que garante que tem um contrato com uma incubadora e está registada como uma startup. Daí serem 2 tipos de vistos diferentes, o Startup Visa e o chamado visto de empreendedor. Tá. Seria uma subespécie do D2, então, né? Sim, podemos dizer exatamente, assim. Exatamente. Legal. Outra, Luiz, eu posso submeter o pedido de autorização de residência D2, trabalhador independente ou empreendedor, sem ser portador de um visto de residência para o efeito? Pode, que é a tal questão da manifestação de interesse. Como falei e tentei dar por várias vezes destaque, o cidadão brasileiro pode entrar em Portugal sem qualquer tipo de visto, seja de turismo ou seja de residência. E isto serve para aquelas questões de sou brasileiro,
apaixonei-me por Portugal, acho que consigo estabelecer aqui uma vida e consegui algo que me faça prosseguir essa vida e me garanta os meios de subsistência. Portanto, sim, é preciso fazer a manifestação de interesse logo de início no portal SAPA, chama-se portal SAPA, S-A-P-A, e, como também já disse, com os vistos CPLP, depois, quando oportunamente for aberto pelo CEF, pode-se fazer a transição desta manifestação de interesse para os vistos CPLP, que vai ter um trâmite muito mais rápido e que nós contamos, pelo menos das previsões das autoridades competentes, que até março, maio, digo eu, de 2024, esteja efetivamente pronto esse processo e seja dado o seguimento. Obrigada, Luiz. Vamos dar a palavra para o Pedro também, né? Obrigado. O Pedro está doido para falar. Já estava a ficar cheio de... Vai ficar ciúme. Né? Toda a gente a mandar perguntas para o Luiz e para mim ninguém. Nenhuma, por favor, só uma. Já separei uma aqui para você. Obrigado. Sobre as nômadas digitais. Qual que é a diferença desse visto nômada para os outros vistos? Acho que não ficou claro para quem perguntou ainda. Sim, eu percebo a pergunta e percebo de onde é que vem essa pergunta. Repare, o visto nómada digital foi uma criação, como o Luís bem descreveu, foi uma criação pelo governo português para atrair talentos, nomeadamente talentos na área das novas tecnologias. Pessoas que estão ligadas a empresas de informática, software, hardware, inteligência artificial, tudo o que tenha a ver com a internet, proteção de dados, etc. Todas as novas tecnologias. E, na sequência desta vaga que veio para Portugal, muito por conta de uma grande conferência que se organiza todos os anos em Lisboa, que se chama Web Summit, que reúne todas as empresas importantes do mundo da internet, desde a Amazon, Microsoft, todas. Portanto, o governo português achou por bem, e acho que foi acertado, criar um visto próprio que fosse vocacionado, um visto ou uma autorização de residência, vocacionado para estes jovens, para estas vagas de trabalhadores ultra especializados que venham para Portugal viver e trabalhar. Portanto, o visto nómada o que é que permite? Permite que essas pessoas venham para Portugal e que possam residir em Portugal, mas não têm que trabalhar em Portugal. E, portanto, têm que trabalhar de forma remota para fora de Portugal. Portanto, o objetivo do seu trabalho não é uma empresa sediada em Portugal, mas sim uma empresa fora de Portugal. Muitos dos vistos nómadas são pessoas individuais que estão cá e que estão a trabalhar online para uma empresa, por exemplo, no Brasil, ou para fazer programação para uma empresa nos Estados Unidos ou na China. Portanto, há formas que foi uma forma que o governo encontrou para acumular este tipo de pessoas que têm uma atividade profissional altamente vocacionada para a tecnologia e que é prestada de forma remota para fora do território nacional. E, portanto, a apresentação dos documentos são exatamente os mesmos documentos para qualquer tipo de visto, no entanto, acrescem mais alguns documentos que são necessários para pedir este tipo de visto nómada digital. E, portanto, se for para um trabalhador dependente, um trabalhador que tem um contrato de trabalho com uma empresa exterior, portanto, é necessário apresentar ou o contrato de trabalho, ou a promessa de contrato de trabalho, ou uma declaração desse empregador a comprovar o vínculo laboral. Se for um independente, se for uma pessoa que é uma pessoa independente, que é um prestador de serviços, pode apresentar o contrato de sociedade, o contrato de prestação de serviços, a proposta escrita da prestação de serviços, de contrato, o documento demonstrativo de serviços prestados, porque pode estar a trabalhar para mais do que uma empresa, o comprovamento dos seus rendimentos médios oferidos, e aqui é importante verificar que os valores vão ser diferentes, por exemplo, dos valores exigidos para o D7. Como o Luís refere, no D7 nós temos um valor na ordem de 760 euros, aqui vamos ter que apresentar uma atividade subordinada com o independente, cujos últimos 3 meses teve um valor mínimo equivalente a 4 remunerações mínimas nacionais garantidas.
o que dá mais ou menos 3.000 euros. Portanto, há toda esta panóplia de documentos que é exigida, também é exigido, como o Luís referiu bem, o documento que atesta a sua residência fiscal. Portanto, esta é a grande diferença entre o nómada digital, entre o visto nómada digital e os outros vistos. Obrigado, Camila, e obrigado a quem colocou a questão. Maravilha. Vou fazer uma pergunta aqui, vocês decidem quem responde, para não dizerem que eu estou privilegiando algum aí. Para o visto D7, que tipos de rendimentos são elegíveis? Luís está cheio de vontade. Pronto, para os tipos de investimentos que são elegíveis. Pronto, em primeiro lugar, reforçar que temos dois diferentes tipos, para os pensionistas, os reformados, e depois temos aqueles que têm os rendimentos que nós chamamos de rendimentos passivos. Rendimentos imobiliários e mobiliários. Imobiliários, vamos fazer exemplo de uma renda, uma pessoa que tem um prédio em São Paulo e desse prédio tem contratos de arrendamento, recebe remuneração desses contratos de arrendamento, passa a receber essa remuneração em Portugal e consegue provar efetivamente que tem os meios de subsistência. Os valores mobiliários, pronto, stock market, o típico mercado da bolsa ou outros tipos de valores mobiliários que possam gerar estes rendimentos. Temos também rendimentos de propriedade intelectual e rendimentos de aplicações financeiras. Estes são os tipos de investimento que são possíveis. Só é necessário conseguir concretizar efetivamente os montantes recebidos e que são recebidos em Portugal para efetivamente conseguirem ter o título de residência. Obrigada, Luís. Estamos encaminhando para o fim, mas eu separo, é porque assim, são muitas perguntas. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta e é sobre um visto que a gente ainda não falou, que é o CPLP. Qual que seria a aplicação prática desse visto, Pedro? Obrigado, Camila. De facto, vamos lá. O CPLP também é como o nómada digital, é um visto que foi criado também por questões políticas e para atrair e para, no fundo, fazer funcionar a CPLP. Como todos sabem, a CPLP é uma comunidade de países de língua portuguesa e depois, no final do dia, nós percebíamos que não funcionava as ligações, portanto, a circulação entre trabalhadores e entre residentes entre os vários países da CPLP não funcionava. Então, os Estados CPLP criaram, de facto, estes vistos, e Portugal criou, de facto, estes vistos, para que qualquer cidadão de um Estado-membro da CPLP possa requerer o seu visto de residência de estada temporário ou de curta duração junto da Embaixada do Posto Consular da sua área de residência, portanto, Portugal, com o mínimo de burocracia. É, de facto, como o Luís já referiu, um visto que ainda exige alguma paciência, porque nem todos os postos consulares ou nem todas as embaixadas estão hoje preparadas para dar resposta, fora de Portugal, a estes pedidos de visto. E, portanto, o cidadão CPLP, imaginemos o cidadão brasileiro, vai ao consulado de São Paulo e pede o seu visto. E esse seu visto, ao contrário do que acontecia anteriormente, está dispensado do parecer prévio do CEF. Portanto, é uma eliminação de uma burocracia onde se vai ganhar bastante tempo. E, portanto, quando recebemos este pedido de visto, portanto, o consulado recebe este pedido de visto, não vai pedir o parecer prévio ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Apenas vai fazer uma consulta direta às bases de dados do Sistema de Informação de Schengen. Portanto, vão verificar se de facto se aquela pessoa está com alguma red flag dentro do espaço Schengen para impedir a sua entrada. Depois, esta emissão dos vistos CPLP vai ser sujeita a uma comunicação automática e, portanto, em matéria de segurança interna. Portanto, a coisa automaticamente vai ser mais acelerada. Como o Luís também já referiu, os requerentes deste visto vão ser dispensados de estarem presencialmente nos próprios
das embaixadas e dos consulados, e também serão dispensados da apresentação dos tradicionais documentos que anteriormente pediam para emitir estes vistos. E estamos a falar do seguro de viagem e inclusive o comprovativo de existência de meios. No entanto, para dispensar a apresentação destes dois documentos, os requerentes terão que apresentar sempre um termo de responsabilidade subscrito por uma pessoa, por um cidadão português ou por um cidadão estrangeiro com título de residência. Portanto, estes vistos serão sempre liminarmente deferidos e após o seu deferimento, a entidade consular vai comunicar imediatamente aos serviços de estrangeiros e fronteira a concessão destes vistos e aos seus titulares. Portanto, há aqui alguma dificuldade prática na aplicação destes vistos CPLP, mas, como também a alteração legislativa é recente, ainda há relativamente pouco tempo foram aprovados os modelos, portanto, ainda estamos numa adaptação por parte dos serviços consulares e das embaixadas portuguesas fora de Portugal a este tipo de vistos. Portanto, se alguém tiver algum processo destes, vai de facto encontrar algumas dificuldades práticas. Mas pronto, mas era isto que tinha para dizer e agradeço, Camila, a colocação das perguntas. Passo a palavra a Fernando e Camila, se quiserem dizer mais. Eu queria agradecer, é muita informação, é muita documentação, é um tempo curto para apresentar muita coisa. Então, eu queria colocar o nosso escritório à disposição. Lá no site tem o meu e-mail, tem o e-mail de todos os sócios, coordenadores, e a gente consegue responder essas consultas e agendar uma reunião remota com a presença do Luiz, do Pedro. E o nosso objetivo é encurtar mesmo essa distância e conseguir atender brasileiros e portugueses com qualidade, sem esse distanciamento. Então, foi o propósito da união dos dois escritórios. Então, peço desculpa por não responder todas as perguntas, não tem jeito, mas a gente fica à disposição para as próximas, por outras vias aí, por e-mail ou por uma reunião mesmo. Pedro e Luiz, muito obrigado mais uma vez. Mais uma conversa esclarecedora. Como a Camila disse aí, acho que para todos que estão nos assistindo também, todo o time do RSA e do MTA também à disposição para responder, para se reunir, enfim, para trazer maiores esclarecimentos. Mas muito obrigado, espero que possamos em breve aí ter de novo aí uma segunda rodada desse tema. Sim, eu penso que podemos organizar uma próxima brevemente sobre este tema, outros temas, e vamos trabalhar em conjunto em prol dos nossos clientes. E muito obrigado, Fernando, obrigado ao meu colega Luís, obrigado, Camila, e muito obrigado a todos os presentes. E vamos então trabalhar em conjunto. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.